O Conrado acabou eliminado após ser indicado para a roça por Marcos, o fazendeiro da semana. Agora a gente vai entender como isso aconteceu. Eu vou entender. Você que abriu o envelope dourado, prefere a sua imunidade ou prefere imunizar outro peão? A princípio, até a primeira parte, essa primeira rodada, estou jogando um grupo. Quando um grupo vai contra si próprio, o grupo acaba sumindo. Isso eu aprendi lá fora também. Então hoje eu vou imunizar o Conrado. Quando eu entrei aqui, me foi passado de que eu teria que jogar em grupo. E inicialmente eu fiquei um pouco contrariado, porque não é do meu feitio, assim, trabalhar dessa forma. Principalmente quando você não está de acordo com a posição de algumas pessoas no grupo. Enfim, queria lembrar a todos que eu já saí do Grupo Fogo, aqui, eu estou sentado aqui simbolicamente. Conrado, eu acho que ele não vem jogando de uma forma correta. E eu acho que hoje é a hora dele testar o queixo dele na roça e ver o que o público acha das condutas que ele tem tomado aqui no programa. Conrado, o que você achou da postura do Marcos e desse discurso dele? O Marcos é uma pessoa que quanto menos você falar dele, melhor fica. Entendeu? O Marcos, ele é um cara que ele vive, ele se alimenta da discussão, do problema, da discórdia. Ele sempre tem razão de tudo, ele sempre é o cara que, quer dizer, parece que ele nasceu com a razão, ele quer pregar a razão para todo mundo, né? Uhum. Ele é que é dono da verdade, ele que faz as coisas. Então, quanto menos fala dele, melhor fica, sabe a situação? Quanto menos deixa ele isolado, melhor fica. Mas esse discurso que ele deu agora, o que você achou? Eu particularmente, acho que isso aí é uma tremenda bobagem da parte dele. Uhum. Eu acho que ele queria colocar a Rita também junto, entendeu? Acho que ele queria colocar a Rita junto, porque a Rita indicou ele na outra semana. Quem ia na semana era eu. E ele sabia que nós estávamos ali na Berlinda e ele quis colocar para o pessoal votar na Rita. Entendeu? Eu achei que foi isso. Mas, de qualquer forma, o que vem do Marcos é uma surpresa. Tem que ver. Agora, Conrado, você quer ouvir o que a Aritana falou com o Marcos? Muito, porque eu vi a Aritana conversando com ele o tempo todo em cima da sede. E cheguei a comentar, porque depois que saíram o Dinei e saiu o Naim, eu fiquei muito sem amigos. Mas foi o momento que eu mais me encontrei no jogo. Uhum. Parece que você se soltou, né, no jogo. Me soltei, eu comecei a ficar eu. Né? Comecei a eu pensar comigo, sem ficar falando muita coisa pra ninguém. A gente que te conhece entendeu? Aqui, a gente achou que você estava mais Conrado nessa última semana. Porque o reality show é uma coisa assim, eu converso com você, Tício, olha, aconteceu isso assim, pão, entendeu? Aí coloca aquilo que eu falei pra você. Na realidade, eu deveria pensar e falar menos. Agora, bora ver como é que foi a conversa dos dois? Olha só. Vamos lá. A tua conversa com ele falou alguma coisa de mim hoje? Não, eu não quis ouvir. Ele falou pra mim que ele não tinha decidido que ele ia votar, talvez que ele tinha 4 pessoas pra votar. Você ficou muito tempo conversando com ele, eu não entendi. Mas, gente, eu não converso de voto, eu fiquei conversando de outras coisas com o Marco. Eu só tô te perguntando. São as 4 pessoas que a gente falou. Eu também acho. Vocês 3 aqui, ó, e o Yuri. Eu acho. Mas você disse pra ele que o pessoal viria em mim, não disse? Eu falei pra ele de manhã. Hã? De manhã, não foi? Então ele já sabia que o pessoal viria em mim e ele pensou. Sabe que nessa história que você fica, que você não quer discutir jogo, eu já falei também que eu não gosto de ficar discutindo. A galera, tipo, mano, 1000 ideias. E aí eles ficam, não, porque isso, porque aquilo, porque desse jeito, porque não sei o quê, mas o Marcos... Mas, gente, qual é a parte do Marcos vai jogar o jogo dele e vocês não entenderam, meu? Que depende muito do que o fazendeiro vai fazer, né? Depende muito de você. Eu não quero, pelo amor de Deus, não quero saber se eu volto, porque senão eles vão me encher o saco. Se eu subir agora, eles vão vir perguntar o que eu tô falando com você. Se você falar que sabe, aí fica de leve atrás. E se eu falar e você falar que... A única discussão que eles têm, que eu concordo, que eu vou expor com você é... Não existe um grupo, eu concordo com isso. Mas a gente tem um a menos que eles pra semana que vem só. Se a gente derrubar um deles, a gente empata o jogo. Pra tentar ganhar o prêmio. Falei, gente, eu posso até comentar com o Marcos na boa, porque realmente eu não tenho medo de falar com o Marcos. Mas eu falei, vocês acham que o Marcos é um imbecil? Você acha que o Marcos não fez essa conta? Do quê? Que, tipo, a gente só tem um a menos pra tentar ganhar o prêmio. Mas aí que tá, esse prêmio da metade do caminho não me interessa. Eu não quero prata ou bronze, eu quero ouro. Olha. Eu não ficaria se no final falasse assim, é um pirulito de framboesa pra cada um. Não tem 1,5 milhão envolvido. Então, vamos lá. Aí... Só pra ver a cara de tacho que as pessoas vão ficar. Jogar em grupo você que perdeu a prova, você chama 2 do outro grupo pra baia. Não é fazer que nem o cagalhão do Conrado que chamou 2 do próprio grupo.
Jogar em grupo é você ganhar um fazendeiro e é a certeza de que você vai indicar alguém do lado de lá. Não chegar na vaselinose e falar assim, pra roça vai para quem tiver punição. Eu não posso botar a mão no fogo por ninguém. Não, e ainda mais sendo da equipe. Que equipe era essa, velho? Que equipe era essa? Dinei, Conrado e Naim... Eles fizeram a gente de palhaço. De palhaço. E você foi o primeiro a ver isso, Marcos. Por isso que você foi o primeiro a pular fora. Depois que foi dividido o quarteto, você vê ele uma pessoa completamente diferente. Se isso é um jogo, se isso não é, se ele tá jogando, não sei. Eu acho que ele já sentiu. Eu tive uma conversa com ele que eu fiquei com pena dele. Pessoas aprontam. No dia de enfrentar o martelo... Adoro você com vocês. Daí se vitimiza. Que idiota. Por isso que eu fico com medo do ser humano. Tem que ter medo de você. Essa conversa era o que você esperava ou você surpreendeu? Não, eu já sabia que o Marcos é essa coisa, assim, louca, de deduzir as pessoas da maneira que ele acha que deve deduzir. Meu Deus do céu, você tem um grupo, você está jogando em grupo. Qual que é a dinâmica da Fazenda? É grupo. A dinâmica do jogo de Fazenda é grupo. Ele vem de uma dinâmica de Big Brother, que é um jogo completamente diferente desse. É uma dinâmica de você se jogar sozinho. Ele já queria fazer esse jogo desde o começo, mas o que ele está fazendo é selfie-filmando, chamando os outros de cagalhão. Cagalhão é ele. Cagalhão é ele com as coisas dele, com tudo, que ele acha que ele é o tal. A gente não quis enfrentá-lo lá dentro, porque todo mundo está até com medo dele. De tanta imposição, de tanta coisa que ele fica colocando em cima das pessoas. Entendeu? O Marcos é uma pessoa que quanto menos fala dele, melhor fica. Estou te falando. Porque ele vai se alimentar disso. Chega janeiro e fevereiro, ele volta a ser o doutor. E a gente continua a carreira. É isso que acontece. Então, quanto menos você dá ênfase para ele, melhor fica. Se o público votar nesse cara para ser campeão, é melhor que eu tenha saído agora mesmo. Porque o que ele fez dentro da Fazenda, o que ele está fazendo dentro da Fazenda, teve uma semana que ele brigou com a mulher dele, ou não sei lá o que é, com a Ana Paula, tinha brigado com a Flávia, brigou com o Dinei, brigou com o Naim, brigou com o Yuri, mas de sair na mão, de chamar o cara de cagão, de fazer não sei o quê. E eu levei todas as pessoas para ele, isso tem gravação, para que ele pudesse conversar com as pessoas, para ele parar com aquele negócio de briga, que ele fazia mal. Tentei levar o Dinei, depois ele subiu para casa, chorou com o Dinei, não sei se isso foi pro ar, se não foi pro ar. Entendeu? Que ele subiu na casa, chorou com o Dinei lá. Eu tentei levar o Dinei a primeira vez, ele falou que não queria falar com ele. Ele subiu para conversar comigo, me pegou na mão. Disse, cara, eu sou teu fã dos Trapalhões e tudo. Mas pegou na minha mão, conversou comigo. Você se emocionou? Aí eu me emocionei, falei com ele e tal, não sei o quê, porque eu estava num estado também já difícil. Peguei na mão dele e conversei pro cara fazer uma porcaria dessa, falar isso, um cheat desse na televisão. Entendeu? Então ele é um cara inconstante, é uma pessoa que ele vai de 0 a 100, assim, em pouco tempo. Me admira a Aritana, que estava conosco lá sempre, sabendo desse tipo de coisa, nós comentávamos sobre isso, porque você vê como ele estava no começo do jogo e como ele está agora, a mudança dele. Enquanto ele estava jogando em grupo, ele estava quieto, tranquilo, descia, fazia lá, ele é o doutor Einstein, né? O doutor Frankenstein. Se você deixar ele no cemitério, ele monta um cara e amanhã o cara tá andando. Então ele desce lá, fica fazendo as coisinhas dele e tal. E estava tranquilo. Quando ele começou a jogar sozinho, você vê que ele mudou. Conrado. Ele mudou a característica, ele começou a ficar nervoso, ele começou a ficar agressivo. Você tá entendendo? Porque o jogo até então era um jogo da gente sentar e conversar. Porque, gente, a dinâmica da Fazenda é grupo. É, só quem tá lá também que sabe, né? Que entende. Ticiane, tem premiação. Se ela for um picolé, como ele disse, ou um pirulito, nós brigamos pela premiação. Não, isso faz parte do ser humano, principalmente no reality. Tem muita gente que fala pelas costas, vai ter mais gente ainda. Não, sem sombra de dúvida. Ainda quando você estava ali na casinha, que era um reduto mesmo de vocês três, Sim. teve gente que falou também de você. Sim, com certeza. Vários depoimentos de peões que gravaram para você, deixaram mensagens. Agora, quem será que gravou e que quis deixar uma mensagem especial para o Conrado? Você faz ideia?